Oposição a Lula é a bancada da milícia. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um espaço de combate contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 11 de abril, são agora 3h30 da tarde, e na véspera, 10 de abril, teve a votação no plenário da Câmara de Deputados sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, apontado como um dos autores intelectuais do duplo assassinato, da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson. E, para surpresa de 0 pessoas que acompanham minimamente a política no Congresso Nacional, só votou pela soltura do Chiquinho Brazão a bancada mais à oposição ao governo federal, a extrema-direita, que eu, como eu disse no começo desse vídeo, é a oposição a Lula, é a bancada da milícia. A manutenção da prisão de Chiquinho Brazão se deu por 277 votos a favor da decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão preventiva, enfim, do Chiquinho Brazão, contra 129 para que ele fosse solto. É importante lembrar que o Chiquinho Brazão solto, a probabilidade de ele atrapalhar as investigações, o término do inquérito, de todo o processo, era muito grande. Haja vista o histórico sobre as investigações desse caso. Inclusive que a família Bolsonaro, quando esteve na presidência da República, transformou essa questão toda em um caso da União, um crime sob a tutela do Estado brasileiro, trocando investigadores, enfim. Já comentei aqui no canal, o noticiário é farto sobre essa informação. Pois vejam bem, 277 votos dos deputados federais garantiram a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. 129 votaram contra. Do PL, dos 78 parlamentares do PL que estavam em plenário naquele momento, 71 votaram a favor da liberação do Chiquinho Brazão, pela soltura daquele que é apontado como um dos mandantes do assassinato de Marielle Anderson. No PT, os 64 deputados federais presentes votaram pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Isso quer dizer que apenas esses 129 são os bolsonaristas, são a tal bancada da milícia, essa coisa, como eu falei? Não. Muitos parlamentares votaram pela manutenção do Chiquinho Brazão porque foram mais espertos, sacaram que votar pela soltura do Chiquinho Brazão poderia, inclusive, fazer perder um discurso pseudo-moralista policialesco junto às suas bases eleitorais. E aí votou pela manutenção do Chiquinho. Porque nesse meio é cada um por si, se lasque a vida. Ninguém quer saber de nada de ninguém. O argumento dos caras da extrema-direita para a soltura do Chiquinho Brazão era de que a Constituição garantia a imunidade parlamentar. O problema é que essa turma aí, ela faz da Constituição um grande self-service, em que tem um monte de alimento lá, comida, sugestão de comida para você botar no seu prato, mas você pega só o que você quer. O artigo 53 da Constituição Federal, que a atual redação é com base na emenda 35, de 20 de dezembro de 2001, diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Em nenhum lugar na Constituição diz
que a acusação de assassinato, de outros crimes, que não sejam crimes ligados ao exercício parlamentar, lhes garante a tal imunidade parlamentar. E eu não sou daqueles que defendem que tem que acabar com a imunidade parlamentar, não. A imunidade parlamentar ela é importante, porque ela garante ao parlamentar uma liberdade do exercício do seu mandato, como está expresso aqui no artigo 53 da nossa Constituição, por opiniões, palavras e votos. Então os caras ficaram jogando com essa lorota aí para justificar votar, não posso votar contra a Constituição, mas é uma grande balela, uma grande piada, uma grande lorota. O que esses caras estavam fazendo era, primeiro, medindo forças para ver se conseguiriam peitar o Supremo Tribunal Federal, porque muitos desses caras serão alvo do judiciário brasileiro, do sistema de justiça brasileiro. Muito em breve, em algum momento, aquele Carlos Jordi, o outro lá que que fez fama raspando anos na internet, que é do Ceará, enfim, perdão, esqueci o nome daquele ser, eles estão se defendendo, tentando se proteger, e deram com os burros na água. Porque além desse caso ser esdrúxulo em si, pega mal para as bases eleitorais dos parlamentares que votaram a favor da liberação do Chiquinho Brazão. Claro que isso, o cara não vai perder todos os seus votos, nada disso, mas cria uma narrativa, né? Por exemplo, o Ramagem do Rio de Janeiro votou pela liberação do Chiquinho Brazão, e a avaliação que faz é que ele perdeu o discurso policialesco, falso moralista, em relação ao Eduardo Paes nas eleições do Rio de Janeiro desse ano. Isso se o Ramagem for candidato, porque também está envolvido com problemas judiciais e coisa que o valha. Mas esse número de 129, ele é emblemático. Ele nos mostra a bancada da milícia, com algumas defecções de autoproteção, mas ele casa muito com o tal impeachment que a Zambelli levantou por conta da justa, correta e precisa fala de Lula sobre a ação do governo de Israel em Gaza. Aquela polêmica que durou uma semana, 10 dias, e agora já quase ninguém lembra mais, foi protocolado o pedido de impeachment, maior pedido de impeachment da história da humanidade. 139 deputados assinaram aquilo. 129 votaram para soltar o Chiquinho Brazão. Ou seja, temos aí uma diferença de 10. Conte aqui algumas reflexões aqui acolá por autoproteção. Alguém que porventura não estivesse em Brasília no momento, quando está em viagem, coisa que valha. Mas a gente vê que é o tamanho dessa bancada de extrema-direita no Congresso Nacional. Significa dizer que todo o restante é base do Lula e vai votar tudo que o governo quer? Não. Mas nós temos aí, nesses 139, a tal bancada da milícia, que apoia miliciano, que quer defender miliciano, que protege miliciano. Porque eles ficam tão em parafuso com as coisas acontecendo, que quando saiu a informação que os Brazão seriam os mandantes do assassinato de Marielle Anderson, eles primeiro tentaram vincular os Brazão ao PT, à esquerda, enfim. E depois começam a defender os caras, que tem que soltar, que isso, que aquilo, enfim. Porque a vida real, ela está se lixando para as narrativas. O problema é a base mais abigobalda, mais biruliruísta, mais imbecilizada dessa turma, que acredita em todo o cavalo de pau retórico que essa galera dá. Mas se a gente for olhar direitinho aí, a gente tem, na verdade, a consolidação, a expressão máxima do que é oposição para tudo que existir para o governo. 139 deputados. 139. Essa é a oposição para o que deve do governo Lula. A bancada da milícia é a verdadeira oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. Não há outra coisa. É evidente que, a depender do tema, seja de costumes ou economia e tal, enfim, os outros deputados eles acabam se tornando flutuantes, uma hora vota a favor, outra hora vota contra. Mas a gente tem aí essa consolidação. E fica nítido quem é que faz oposição mesmo ao governo federal neste momento histórico.
É essa a extrema-direita que se lastreia na bandidagem, principalmente no Rio de Janeiro, com essa questão das milícias, mas nos outros cantos também. E mesmo aquela bandidagem travestida de legalidade policialística ou coisa que o valha. A gente tem inúmeros deputados que já foram ligados ao sistema de justiça, ou Ministério Público, ou polícia, etc. E você vai pesquisar o histórico desses caras, é o histórico de violência policial, é o histórico de abuso de poder, é o histórico de rompante metido a xerife. É essa turma. É essa turma da violência. Né? Antigamente se falava da bancada da bala, que é que defendia o porte de arma e tal. Agora nós temos a bancada da milícia. E a bancada da milícia é que faz a oposição ao governo. A assinatura do impeachment e essa votação do Brasão, elas mostram bem o tamanho real da oposição do governo Lula e quem são os opositores do governo Lula na Câmara dos Deputados. E o PL, que historicamente é um partido do centrão, e o Valdemar, embebecido pela possibilidade de vencer a eleição presidencial, deixou que seu partido fosse bolsonarizado, se tornou um partido em conflito interno, desde a questão se segue ou não com recurso no julgamento do Sérgio Moro para o Tribunal Superior Eleitoral, até as questões de fazer política e votações no Parlamento brasileiro. Mas, do ponto de vista de bancada ali, os bolsonaristas conseguem centralizar até aqueles parlamentares que são mais centrão, esse tipo de coisa. E engabelaram sobre essa coisa aí, não, hoje é o Brasão, amanhã é a gente, porque a gente precisa se proteger, porque é um poder invadindo o outro. Olha o que diz a Constituição sobre a imunidade parlamentar. Pois é, aí fazendo a Constituição de self-service, porque o artigo que trata da imunidade parlamentar não fala sobre crimes de assassinato, ataques ao Estado Democrático de Direito, desvio de recursos, nada disso. Fala sobre opiniões, palavras e votos. É muito cristalino o artigo 53 da Constituição Federal em relação à imunidade parlamentar. Não há qualquer possibilidade de um parlamentar cometer um crime de assassinato e seguir no mandato porque ele é parlamentar, seja deputado federal, seja senador. A Câmara dos Deputados, ela também, se deixa claro assim, ela não precisa caçar o cara agora. Assume o suplente para não ficar vaga aberta, ou fica com um a menos mesmo, sei lá, mas não precisa. Ele não tem o trânsito em julgado da ação penal. Então, o Chiquinho Brazão, se ele vier a ser inocentado no Poder Judiciário, ele retoma o seu mandato. Claro, se isso ocorrer ainda dentro do intervalo do mandato ao qual ele foi eleito. Mas não precisa fazer. Só que eles ficam com essa retórica porque eles querem fazer crer, para além dos incautos, que o Brasil vive uma ditadura. É tão ditadura que os caras falam todas as besteiras que eles falam a bel prazer, à vontade, onde querem. Tanto faz, né? Enfim, que ditadura boa essa, né? Mas é isso que a gente tem. Fica nítido que tipo de oposição a gente tem. E o que a política brasileira está se tornando. Os milicianos chegaram às esferas de poder institucional. O que antes era uma coisa ali nos bairros, aquele comando de submundo do bairro, eles foram galgando espaços. Fala-se muito a partir do Rio de Janeiro, enfim, mas isso não é só no Rio, esse tipo de coisa. Mas foram ali desde a Associação de Moradores, sindicatos, câmaras municipais, Assembleias Legislativas, Tribunais de Contas de Estado, vai chegar em Brasília, Congresso Nacional, chegaram à presidência da República, porque o Bolsonaro tem relação com o miliciano até o último fio do cabelo dele. Ele pode não ter tido relação direta com a morte da Marielle e do Anderson. Tudo bem. Mas ele acobertou ali, ele fez o que pôde para proteger, porque estava protegendo os seus ali, da sua cesta de votos no Rio de Janeiro, coisa da política local, que ela pesa mais do que o noticiário nacionalizado da nossa imprensa faz parecer. Então é isso. Temos a confirmação do tamanho da oposição sistêmica ou sistemática ao governo Lula.
até 139 deputados federais, que são a bancada da milícia. É isso. O pior é o tanto de gente que fica batendo palma para esse povo, né? É claque de miliciano.